E está oficialmente aberto o nosso cafezinho e vamos entrar, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, no nosso tema, o comportamento que nos move. Então, todos vocês fizeram a avaliação comportamental que faz parte do RH estratégico, né? E a ideia hoje é falar de uma forma resumida, mas bem, direta, o que significa o DISC, que é uma parte desse relatório que todos vocês receberam. E eu reforço, ao longo da semana eu lembrei, pessoal, cadê o relatório? Acessa seu relatório. Ainda assim, se tiverem pessoas que não conseguiram acessar seu relatório, me chama no privado, que na semana que vem eu disponibilizo esse relatório para vocês ou até no final de semana, tá? Mas por que que a gente está trazendo esse tema hoje? E aí eu gosto desta frase. Entender o seu estilo comportamental traz clareza sobre as suas escolhas e permite reconhecer e apreciar o estilo de outras pessoas ou identificar o que incomoda no outro. E eu costumo dizer que quando alguém nos incomoda, existem N possibilidades. Algumas dessas possibilidades pode ser porque nós temos um comportamento, o meu comportamento é diferente do outro, ou seja, uma pessoa é mais falante e o outro é mais reservado, então essa diferença pode incomodar. Diferença de valores e crenças, ou eu estou vendo no outro um espelho, algo que está em mim e que está sendo projetado no outro. Então, é muito importante eu conhecer o meu estilo para que eu tenha clareza dessa escolha e começar a observar e conhecer o outro na perspectiva do outro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, e eu trago esse iceberg para vocês fazendo uma analogia, como se fosse um iceberg da personalidade. A parte desse iceberg que a gente vê é o que a gente considera como os comportamentos. São aqueles comportamentos observáveis, como vocês observam a Daniela, observa a Kátia, observa o Antônio, é o que é visível. E o DISC fala sobre isso. À frente nós vamos tratar sobre esses comportamentos, mas é importante que vocês saibam que o que mobiliza, o que gera o comportamento é o que está abaixo da linha d'água. É o que a gente fala que é o oculto. São os nossos motivadores, nossas crenças, nossos valores pessoais. Para quem conhece um pouco sobre a visão sistêmica, são os nossos emaranhamentos familiares. Então, tudo isso compõe esse iceberg. Hoje, nós vamos falar da pontinha, mas o seu relatório trata essas duas dimensões. O primeiro relatório fala diz que trata o comportamento, e a última avaliação do relatório fala sobre os motivadores. Em outro cafezinho, nós falaremos sobre os motivadores, tá? Então, vamos aqui. O que significa o DISC? É uma metodologia que avalia o comportamento e tem como objetivo identificar os perfis dominantes do indivíduo. Foi uma teoria desenvolvida por Maston, que é um psicólogo lá de trás, 1938, e ele buscava entender como as pessoas são influenciadas de acordo com o ambiente que se encontram. Então, o DISC, ele avalia 4 dimensões do comportamento humano. O D vem de dominância, o I vem de influência, o S vem de estabilidade e o C vem de conformidade. No relatório de vocês, vocês vão observar que vem 2 gráficos. O gráfico natural é como você se percebe. Então, você consegue observar aqui, ó, a bolinha D, a dominância, 70. A influência, 79. A estabilidade, 32. E a conformidade, 19. Então, pessoal,
Quando eu falo que nós somos reconhecidos por um ou 2 comportamentos mais altos, então, digamos, essa pessoa ela é mais reconhecida pelo pela dominância e pela influência. Eu vou explicar o que que significa e quais são os comportamentos de cada perfil, tá? Agora, quando você olhar seu gráfico e observar 2 dimensões abaixo de 50, não fique triste, isso aqui não está relacionado à nota baixa, tá? Tanto perfis altos quanto perfis baixos têm pontos fortes e pontos de melhoria. O adaptado significa o seguinte: quem fez recentemente esse questionário fala algo mais ou menos assim, como que você o que você acha que as pessoas pensam a seu respeito, eh, que você precisa melhorar? Quais são os seus comportamentos que você precisa melhorar para que você tenha ainda mais êxito? Então, é como o outro te percebe. E aí vocês vão na sua percepção, tá? Como você acha que precisa de melhorar, na sua percepção. Então, se eu olhar aqui, a pessoa tem uma dominância de 70 e ela acredita que precisa de diminuir essa dominância para 40. Até aqui, tá tudo certo? Alguma dúvida? Alguém não está vendo ou ficou com algum não entendimento até essa parte? Joinha, Posso tudo certo. já ir? Então tá bom. Então vamos olhar isso aqui, sopa de letrinha, né, vamos começar pela dominância. Então você procura lá no seu gráfico, se você tiver uma dominância alta, significa essa dimensão, como que as pessoas lidam com problemas e desafios. Então, pessoas de dominância alta, como lida com problemas e desafios? São mais exigentes, são mais diretas, são mais objetivas, determinadas. Se essa dominância for muito alta, elas podem ser, inclusive, percebidas como autoritárias, rígidas. São pessoas mais decididas, dominantes e competitivas. Pessoas de baixa dominância são pessoas mais pacíficas, mais passivas, mais cooperantes, mais tolerantes. Aí as pessoas costumam me perguntar assim: "Dani, o que que é mais adequado?". Não tem o mais adequado. Nós entendemos que existem perfis adequado para determinadas situações, cargos ou relacionamentos. Então, o que a gente observa, por exemplo, time comercial. Geralmente, a turma do comercial possui uma alta dominância, especialmente quando são vendedores mais de varejo. Quando são vendas mais consultivas, que a pessoa precisa de analisar um pouco melhor, ser mais cauteloso, geralmente tem uma dominância mais baixa. Então, não existe o bom e o ruim, e sim o adequado para cada situação, tá? Já a turma da influência é como as pessoas se relacionam com é como você se relaciona com as pessoas. Então, por exemplo, quem tem uma influência alta são pessoas mais extrovertidas, mais falantes, mais brincalhões, mais persuasivos, sociável. As pessoas que possuem uma influência mais baixa são pessoas mais introspectivas, mais reservadas, mais discretas. São aquelas pessoas que elas precisam de conhecer um pouco mais, de gerar uma conexão antes de confiar. Não sai falando da vida dela para qualquer pessoa. Precisa de estabelecer um vínculo de confiança para depois começar a se abrir, a ser mais extrovertido, tá? Já a estabilidade é uma dimensão que fala mais do nosso ritmo e de como a gente lida com mudanças. Então, pessoas de alta estabilidade são pessoas mais lentas ou que gostam de fazer uma coisa de cada vez. São mais monotarefas. Elas podem até fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas se disser para ela o que você prefere fazer, ah, Daniela, de fato, eu prefiro começar e terminar. E por isso, podem ser pessoas que têm uma habilidade maior para escutar, enquanto os influentes têm uma facilidade de falar,
As pessoas de alta estabilidade têm uma facilidade maior para escutar. São mais pacientes, mais calmas, mais estáveis. Isso aqui é muito interessante, tá? Pessoas de alta estabilidade gostam das coisas, apreciam as coisas mais planejadas. Enquanto pessoas de baixa estabilidade conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, são mais inquietos, imperativos, agitados. E aqui vale uma reflexão interessante. No passado, era bonito a gente dizer que nós éramos multitarefas, te dava uma noção de que nós éramos produtivos. E hoje a neurociência já comprovou. Essa questão da multitarefa é um mito. O nosso cérebro, de fato, faz uma coisa de cada vez. Dani, mas eu consigo, ok. Mas ele faz micropausas. E se você fizesse uma coisa de cada vez, certamente seria bem melhor, bem mais, mais feito, mais elaborado, tá? E por fim, a conformidade. A conformidade são como as pessoas lidam com regras e procedimentos. Então, pessoas de alta conformidade são pessoas que seguem regras, têm uma tendência a ser pessoas mais organizadas, mais disciplinadas ou mais detalhistas, tá? São pessoas, que se isso é muito alto, pode chegar no detalhista, no perfeccionista, tá? Enquanto pessoas de baixa conformidade são pessoas que podem ser mais desorganizadas, por outro lado, são pessoas mais flexíveis, mais criativas, mais versáteis, mais independentes e pessoas que pensam fora da caixa com uma visão sistêmica. Enquanto o alto conforme, ele olha o detalhe. O baixo, ele consegue ter uma facilidade de olhar o todo. Então, resumindo, todos nós temos as 4 dimensões destes comportamentos. A gente lida com problemas, que é o caso da dominância, nós nos relacionamos com pessoas, que é o caso da influência, todos nós temos um ritmo e precisamos de lidar com mudanças, e todos nós precisamos de seguir regras. Agora, como a gente lida com isso, é que o DISC nos apoia para ampliar o olhar e ampliar a consciência. Por isso que a gente pediu para que vocês dessem feedback aos colegas, porque eu observo, enquanto analista comportamental, que existe uma diferença desse resultado do natural e adaptado, ou seja, como eu me percebo e como as pessoas me percebem. E aí, só por meio dessa avaliação 360, que a gente vai conseguir apoiá-los nessa jornada de autoconhecimento e autopercepção. Até aqui, dúvidas? Quero Dani, escutar vocês. Vou é, aí abrir uns 2 minutinhos. a diferença do perfil natural para o adaptado, qual que é mesmo? Você falou ali, eu perdi, desculpa. Legal. Então vamos pegar um exemplo aqui. Esse desenho aqui, ó. A pessoa tá aparecendo o gráfico para vocês? Sim, sim. Tá bom. Então olha só. Esse gráfico, a pessoa tem uma dominância 70, certo? No adaptado, a dominância dele está 40. Significa o seguinte: ele se percebe com uma alta dominância, uma pessoa de ação, competitiva, vai lá e faz. Só que, na opinião dele, as pessoas acham que ele deve ter uma dominância mais baixa. Entendeu? A mesma coisa a influência. Tem uma influência alta, é falante, extrovertido, e ele acha que as pessoas acreditam que essa influência alta é bom, ainda tem que aumentar mais um pouquinho. A estabilidade, ele acredita que a estabilidade dele é baixa, faz muitas coisas ao mesmo tempo. E ele acredita que para ele ter uma performance melhor, as pessoas acham
e até mesmo ele, porque quando ele fala as pessoas, pode ser uma projeção dele, que ele precisa ter uma estabilidade mais alta. Compreendeu, Francisco? Sim, o natural, então, é o que eu acho, o adaptado é o que as pessoas acham. É o que eu acho que as pessoas acham. O que eu acho que as pessoas acham. Entendi. Isso. Entendi. Porque aí, o que que acontece? Você mandou a senha para o Everton, para o Calhau, aí depois lá no seu relatório vem os gráficos embaixo de percepção e exigência. E é muito legal, porque, gente, é comum acontecer o seguinte: tá vendo o natural e o adaptado? As pessoas percebem ele com uma dominância alta e está querendo que ele suba. É uma salada de frutas, e isso ajuda demais. Porque a cada dia que passa, eu tenho constatado, não é percebido, é constatado por meio dos resultados que existe uma distorção. E aí é muito pano para manga, para uma devolutiva individual construirmos um plano de desenvolvimento. E nós vamos chegar lá. Então, aqui é só enfiando pirulito na boca de vocês, só para vocês sentirem um gostinho. Alguém tem dúvida até aqui? Esse é o momento, pessoal. Tá legal? Alguém levantou a mão ou áudio? Não, tá bom. Tá bom? Legal. Então, agora, nós vamos fazer um negócio bacana aqui. Por isso que eu coloquei aqui que vocês serão abduzidos. Por isso que vocês receberam vários. Nós criamos várias salas, cada um de vocês vai estar numa sala, tá? Nós temos a sala 1, 2, 3 e 4. Cada um de vocês recebeu, foi jogado, foi colocado numa sala. E essa sala é composta por pessoas com o mesmo perfil que o seu. Então, nós temos a sala dos dominantes, nós temos a sala dos influentes, nós temos as salas dos estáveis e nós temos a sala dos conformes. E aí, eu vou abrir para vocês por 7 minutinhos, para que vocês possam conversar sobre isso daqui. Quais são as forças impulsionadoras e restritivas de cada perfil em se tratando de comunicação e feedback? Ou seja, vocês da turma dos dominantes, a gente sabe que a comunicação do dominante, eles são mais diretos, mais competitivos, mais objetivos. Então, lá na sala, vocês vão falar sobre isso. Que força que isso traz para a comunicação e que restrição isso causa também na comunicação interpessoal e no feedback. Aí tem a turma dos influentes, dos estáveis e do conforme. Então, lá, vocês vão poder trocar ideia. Como é que vocês gostam que converse com vocês? E essas dificuldades que, às vezes, é conversar com outro com perfil diferente. Então, o pessoal da conformidade geralmente gosta de uma comunicação mais detalhada, mais específica. Então, é o momento, 7 minutinhos, para que vocês que têm o mesmo perfil possam trocar uma ideia, fichas caírem. E aí, para cada grupo, eu escolhi aqui representantes, tá? Então, lá nos dominantes, eu vou pedir para a Ariadne cuidar do tempo. Nos influentes, eu vou pedir para o Francisco cuidar do tempo. Quando der 7 minutos, a gente voltar para a sala principal. Nos estáveis, eu vou pedir para o Everton. E nos conformes, eu vou pedir para a Kátia. Ficar atenta ao relógio. E aí, quando nós voltarmos, eu vou pedir para um representante de cada sala compartilhar com o time essa pergunta para que os outros com perfil diferente possa já entender, putz, como é que eu vou conversar com um dominante, eu sendo uma pessoa do detalhe, que é a turma do conforme. Então, acho que vai ser uma salada muito bacana para que a gente possa conversar daqui 7 minutinhos. Tudo bem? Dúvidas?
Não. Não? Então, vocês vão sair dessa sala ou deixar em espera e entrar lá no convite que vocês receberam da sala de vocês. E surpreenda-se para conhecer as pessoas que têm o mesmo perfil comportamental que o seu, ok? A gente retorna aqui horas para essa sala, Dani? 17h44, daqui 7 minutos. Então, vai 51. dar 51, ok. Tá bom? Beleza. Obrigada. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou passando pelas salas. Olá, todo mundo voltando. Pessoal, e aí? Primeiro eu quero puxar o Everton. Gostei disso, Everton. Como é que foi para você quando você entrou na sala e se deparou com a turma que estava lá, que são pessoas com perfis comportamentais parecidos com o seu? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Dani, foi primeiro a questão da surpresa mesmo, né? E ali na questão muito do Alejandro e do William, que eu já conheço há mais tempo, né? Perceber por que que nos identificamos tanto, né, na metodologia de trabalho. Já tivemos várias situações, né? E eu vejo com o Átila também por que que a gente tem se aproximado e trabalhado cada vez melhor juntos, né? E o Antônio, que ainda não tivemos tanto contato, mas também está ali explicado, né? E o pessoal falou muito da questão, foi bem unânime mesmo, de como nós somos procurados, né, os estáveis, de como nós somos procurados para, por exemplo, cuidar de crises, né? De um falecimento na família, cuidar da documentação, um atestado, né, resolver um problema e tal. Então foi unânime, foi show de bola. E se você puder, como representante do seu time, puder resumir em uma, duas palavras, como é que é a comunicação de vocês? A gente gosta das coisas bem claras Ok. e bem claras e detalhadas. Claras e detalhadas. E lembrando que também gostam de, tem essa habilidade de escutar, né? Sim. Legal. Fala, conta para nós, quem estava no seu grupo? Então, quem conseguiu entrar, tá? Então, eu, William, Alejandro, Uhum, Antônio e Átila. muito Tinha bacana. outros carinhas ali, mas não chegaram a entrar. Acho que tinha Herbert, tinha Tiago, tinha Uhum, algumas outras pessoas ali. legal. E aí, pessoal, isso é interessante. A ideia aqui não é de forma nenhuma julgar ou criar rótulos, apenas que a gente possa ter o cheiro, um olhar diferenciado para cada um dos nossos colegas de trabalho, porque a partir do momento que eles validam isso, deixa de ser um relatório e passa a ser legítimo. Eles estão trazendo isso, ó, faz sentido. Muito bacana, Everton. Vou pedir agora para a turma dos dominantes, um representante dos dominantes, para compartilhar com a gente rapidamente. Os dominantes são ótimos, porque eles são super objetivos. Como é que foi aí para vocês quando entraram, viu os outros colegas dominantes, e como é que é uma comunicação adequada para vocês? Alguém? Eu tô aqui falando, Os né? dominantes eram da sala 2, é Posso isso? falar? Ariadne. Fala, Ariadne. Então, nós somos muito objetivos, né? Eu, Emauri, Euler, Gabriel Thiago e Antônio. E então, assim, nós somos bastante objetivos. E eu? Eu É. quem? Danilo. O Danilo Danilo. também estava lá. E é o Antônio Danilo. José, tá? Isso. E a nossa comunicação é efetiva, é rápida, ela é. Para que a gente vai fazer isso? É o Antônio Júnior. É o Antônio Júnior, Júnior. exatamente, eu fiz aqui. Diga, Ariadne, continua. E na questão da comunicação, então, é tudo fast pra gente, né? Tudo rápido. É quase The Flash. Porque
nós somos aquele tipo de pessoa que já pega para poder fazer, já sai do outro lado, de preferência, muito rápido, Uhum. né? E eu particularmente, né, tenho uma questão com feedback, né, por conta dessa agilidade, né, de falar. Eu falo aquilo que eu acho que preciso o mais rápido possível para a pessoa não ficar ali perdendo o tempo dela comigo e já saio, né? Legal. Então a gente precisa de prestar muita atenção em pessoas que têm a conformidade mais alta, né? Que talvez precisavam de um feedback um pouco mais longo, né? Mais detalhado e etc. Tá? Então acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar mesmo, né? Porque a gente acha que a pessoa já entendeu, já pegou, já foi, e foi lindo, e aí a pessoa tá ali, ó, não entendi por que que ela falou tal coisa, assim, assim, né? Então é algo que a gente precisa prestar atenção. Muito É isso, bom. e Mauri, ou se alguém quiser, dos dominantes aí, quiser falar, pode ficar à vontade. É isso mesmo aí. Já falou tudo. Viu? É isso que eu ia falar. É muita Eu dominância e concordo. objetividade. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal da Sala 1. Agora eu vou passar a palavra para os influentes. Por favor, influentes, são 18 horas. Então, assim, procure ser objetivos nas reflexões. Quem vai ser aí o representante dos influentes? Quem pode ser? Pode ser eu, Francisco. Vai lá, Francisco. Quais fichas caíram? Estava na sala, né? Eu, Cleiton, Bruno, o Carlos, Gerson, Mauro, Rafael. E eu achei bem parecido com os dominantes. Objetivo na fala, sem rodeio, direto ao foco, proatividade, aceita responsabilidades, missão dada, missão cumprida, Uhum. e fazer perguntas certeiras. Uhum. E é isso. Muito bom. O que acontece com os nossos influentes, né? Muitos influentes da nossa empresa têm como segundo comportamento a dominância alta. Então, é natural isso aqui acontecer. Só precisamos de ficar atento, então, na comunicação do influente, porque ele gosta de falar bastante, e um ponto de atenção é que falar bastante não significa gerar conexão, porque para se gerar conexão é importante também a escuta. Então, é algo que eu trago para vocês. E quando, digamos, um dominante ou um conforme vai dar um feedback para o influente gosta de um calorzinho, né? De uma proximidade. Então, ficar atento a isso, ok? E a turma dos conformes, os estáveis, nós já passamos. Um representante para esse time grande dos conformes. Quem pode falar? Eu posso falar. Diga, Marlene. Foi bem interessante você conhecer, né, os perfis que têm proximidade com o seu. Eu não conhecia, eu só sabia do Vinícius e do Ricardo. Quem é que estava lá? Compartilha com Tava o a time. Kátia, tava a Débora, tava a, acho que Renata, né? Uhum. O Ricardo, o Vinícius Gravito. Tem mais alguém? A Poliana? Vou ler a lista. E a Poliana. E o Rafael. Kátia, Isso. E o Rank. Débora, Rank, Desirê, Poliana, Kaiser, Júlio, o Kaiser também. Marlene, Poliana, Henk, Raimundo, Renata, eu, a Dani e o Ricardo. A Dani também. Não, mas a Dani Chegou não tem no final, nada de né? conformidade. Você era spy, tô entendendo. Mas foi interessante porque primeiro a gente começou a falar sobre o que era ser um conforme, né? E a gente foi falando sobre que a gente se cobra muito de nós mesmos e do outro. A gente gosta de ter o controle, ter planejamento das coisas. E a gente se pune quando a gente faz alguma coisa que saiu do controle. Isso. E também a gente tem a questão ali da gestão do risco para mitigar um pouco de como que a gente se posiciona dentro de algo desorganizado. E aí a Kátia controlando o tempo e eu controlando, falou, pô, mas a gente ainda não falou daquilo que a gente tem que falar. Uhum. Que é a Muito legal. comunicação, né?
E, na verdade, eu acho que a gente tem essa questão do cuidado de se comunicar bem, para ter todos os detalhes para passar adiante. Então, eu vejo que no nosso trabalho aqui, eu vejo tanto isso comigo, o Kaiser e o Vinícius, que a gente, muitas vezes, a gente se cobra muito um do outro. Por quê? Porque a gente quer fazer as coisas corretas. Muito legal. Alguém Muito quer bom. E aí, por isso que não deu tempo, tá? Por isso que a gente ainda estava lá, ainda Porque estavam discutindo muito como nos é que ia detalhes. chegar no final. Mas se alguém quiser complementar a minha fala aí, me ajuda. Uma coisa que a gente, pelo menos eu percebi, é que a gente, para não se sentir culpado, porque é muito difícil para alguém com esse perfil, depois de fazer toda a análise possível e inimaginável para não dar errado, e você recebe um feedback que deu errado, ainda mais quando você descobre que o erro não foi teu, né? Que não fizeram determinada coisa. Então, uma prática que eu tenho percebido, né, tem se adotado, é muito a questão da gestão de risco. Eu vou utilizar aqui minha cobaia predileta, Ariadne, né, que é dominante, a gente conversa muito. Então, eu pergunto muito para ela de detalhe e ela me responde com o que eu falo para entendimento. Então, ela, da forma objetiva dela, a gente consegue manter um diálogo, sempre levando para a questão do risco, do que pode dar certo, dar errado e dar sentido. Então, a comunicação flui bem, mas a gente usa muito a questão dos detalhes, né? Não da big picture, mas das coisas que podem dar errado porque gera valor. Muito, muito bom, gente. Olha, isso aqui é um assunto, digamos, para ficar aqui 8 horas, 16 horas, um workshop para falar sobre isso. Cada perfil tem os seus medos. De fato, o medo de um perfil de alta conformidade pode ser, isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas pode ser crítica ao trabalho. Então, geralmente as pessoas de uma alta conformidade podem ter dificuldade de delegar tarefas, porque pensa assim: ah, mas será que vai fazer como eu? Ou, nossa, vai dar tanto trabalho para explicar, para fazer desse jeitinho, que deixa que eu faço. Enquanto os altos dominantes podem ter dificuldade em delegar decisões, porque gostam de ter o controle, por ter o controle, por tomar a decisão e centrar a decisão neles, né? Então, assim, isso aqui é um spoiler, é para deixar um gostinho de quero mais. Eu tive uma intuição aqui, quem sabe a nossa próxima jornada seja uma jornada com esse tema, né, do disque motivador, crenças, enfim. É para que vocês possam sentir na prática a importância desse autoconhecimento, primeiro deste olhar, para depois olhar para o outro de uma forma, inclusive, com menos julgamento, de perceber de que. Deixa eu pegar aqui, vou ter que passar isso, de perceber de que eu tenho as minhas forças, mas também tenho as minhas limitações. Olhar para essas limitações e, com mais compaixão, olhar para o estilo do outro, que não necessariamente é o que me agrada, mas é o do outro. E respeitar o do outro e apoiar o outro para que ele alcance maior êxito. E aí eu gosto muito dessa imagem, para que eu possa tratar o outro como o outro deseja ser tratado. E nesse match, e é um match de uma construção mútua, não é porque o outro também tem aquele estilo, que é o estilo mais adequado. Então, por isso que nós estamos trazendo esses insights, para que a gente possa crescer juntos nessa jornada profissional e pessoal. Eu quero dizer para vocês que não deu tempo de falar do Novembro Azul, e é um ponto importante porque a nossa empresa tem muitos homens, mas nós vamos compartilhar esse material para vocês. Quem sabe a gente traz até no próximo cafezinho, mas para a gente não se estender muito. E aí eu passo a palavra para o Ricardo, não sei se ele está aqui, para fazer o fechamento do nosso cafezinho. Eu agradeço todos vocês. Pessoal, 18h10, já avançamos bastante. Queria só agradecer bastante a cada cafezinho. Acho que a gente aprofunda em muitas coisas. Esse foi muito especial, né? Tivemos aí o lançamento da gamificação da confraternização, com todo o desdobramento, com todo o cuidado que o marketing está tendo de fazer
algo ímpar, né? Usando todos os recursos que a gente tem virtual. Parabenizar muito pela jornada dos 15 dias, as pessoas que estão fazendo parte, contribuindo, trocando, compartilhando informações, o Antônio que veio aí a público e colocou a experiência dele, parabéns, né? A caneta azul, finalmente a dancinha da caneta azul, né, pessoal? É um parceiro importantíssimo para a gente, a Ninecom, é um parceiro que a gente vai estar atuando forte dentro, e eles têm como principal cliente de grande porte as linhas azul, né? Que é um cliente que eles atendem, que vai utilizar nosso produto, o ITSM. Eu acho que é um marco muito importante. Parabenizar muito o trabalho de toda a equipe de vendas aí, de parceiros, Marlene. Foi um esforço grandioso, em todos os sentidos, técnico, comercial, jurídico, porque a gente teve que ajustar contrato para eles, né? Essa questão do trabalho que trouxeram aí à tona nesse momento do cafezinho diz que o quanto é importante a gente falar com os iguais para a gente não sentir que a gente é tão diferente, e quanto é importante depois a gente escutar os diferentes para saber que o mundo não é tudo igual e que tem uma diversidade incrível. E quando o dominante falou, o Francisco falou, eu comecei a rir, porque assim, o que ele falou é características dos influentes, né? Quando ele, influente, falou, o que ele falou é característica dos dominantes. Mas legal, e aí a Dani comentou que a nossa empresa tem essa característica dos influentes, está muito próximo da questão dos dominantes. E aí, pessoal, é uma infinidade, da mesma forma que cada um de nós tem nas mãos uma digital única. Todas as nossas digitais são únicas. Então, cada humano é um ser individual, único, e por isso que é tão grandioso a gente conviver e crescer nas diferenças, né? Gratidão a todos vocês, um ótimo final de semana, um bom descanso para vocês. Obrigado, obrigado.